A memória, a identidade e o futuro da comunidade macaense foram algumas das questões que estiveram em discussão recentemente no âmbito do 5º Encontro da Diáspora Macaense. O nosso convidado desta semana foi responsável por um verdadeiro trabalho de antologia no que toca ao estudo e à identificação das famílias, que ao longo dos últimos 4 séculos deram rosto e forma à comunidade. Jorge Forjás, historiador e genealogista, autor da obra Famílias Macaenses, é o convidado desta semana do TDM Entrevista. Antes de mais, muito obrigado, Dr. Jorge Forjás, obrigado por ter aceito este convite que lhe foi dirigido pelo TDM. Esteve presente a título de convidado neste 5º Encontro das Comunidades Macaenses, deixou uma eventual novidade, a possibilidade de uma reedição deste que é o seu principal legado à história do território, esta obra antológica, As Famílias Macaenses. Ainda nada está decidido, mas é uma possibilidade de vermos uma edição revista das Famílias Macaenses sair nos próximos anos. Nos próximos anos, e a ideia seria apresentá-la no próximo encontro, que será em 2016. Aliás, foi esse o desafio. Eu pus esta proposta ao Instituto Internacional de Macau, pareceu-me que estava na altura de rever o texto publicado já lá vão 17 anos, não só porque, entretanto, apareceram novas fontes, nova documentação, como muita gente que na altura não correspondeu aos meus inquéritos para a atualização das famílias, que, como sabemos, são comunidades muito espalhadas pelo mundo e que depois responderam depois do livro estar publicado. Portanto, há muita documentação, muita informação nova que já justificaria uma reedição. E essa reedição, evidentemente, teria o maior dos interesses se pudesse ser apresentada para 2016, para o próximo encontro. A minha vinda aqui foi exatamente para perceber também a sensibilidade desta gente macaense que aqui se reuniu, como é que eles reagiriam à ideia de uma nova edição. A sensação que eu tenho é que está criada uma grande expectativa sobre este assunto. Eu próprio estou, neste momento, entusiasmado também com essa perspectiva. No entanto, a proposta está feita, a Cândido Direito, neste caso é o Instituto Internacional de Macau, que foi quem me trouxe até cá e a quem eu fiz esta proposta, e agora aguardo que seja tomada uma decisão para passarmos à fase seguinte, a ver, vamos. Dizia há pouco que há muita informação que ficou de fora. Este Famílias Macaenses compilou 400 e muitas famílias. Ainda assim, como dizia, houve nomes e referências. Não é só mais famílias, é ramos de uma mesma família que eu não consegui na altura alcançá-los. Porque uma investigação desta natureza pesquisa-se essencialmente numa primeira fase na documentação existente. Para isso passei aqui largos meses em Macau, em Hong Kong, nos consulados, nos arquivos, etc., nas igrejas, para ver toda a documentação existente. Na pesquisa da documentação, eu tenho a certeza que encontro toda a gente. A partir do momento em que esses ramos familiares se começam a espalhar um pouco pelo mundo, saem de Macau, vão para Hong Kong, de Hong Kong vão para Xangai, de Xangai vão para Yokohama, de Yokohama vão para Singapura, e depois espalham-se pela Austrália, pelo Canadá, pela América, pelo Brasil, por Portugal, evidentemente. Às tantas, há muitos ramos da família que eu perco completamente o rastro onde é que eles possam encontrar-se. Isto depois acaba por ser um trabalho de cerzimento e policial, de andar atrás, é quase detetivesco conseguir descobrir onde é que as pessoas se encontram. Houve ramos que eu, na realidade, ramos familiares que eu não consegui detectá-los. Pessoas que saíram, por exemplo, de Xangai em 1949-50, que foram para os Estados Unidos, por exemplo, ou para Vancouver, ou para o Brasil, e que eu não consegui detectá-los. Uma vez o livro saído, o eco da publicação do livro chegou até eles e são eles próprios que se aproximam. Mas olha que eu estou aqui. E, portanto, só o facto de uma pessoa dizer eu estou aqui, de repente é todo um ramo familiar que a gente vai conseguir restaurar. Portanto, é dentro de uma família que já lá está, mas é uma parte da família que não tinha sido estudada. É todo esse género, bom, além daquilo que se passou nos últimos 17 anos, naturalmente. Gente que casa, gente que nasce, gente que morre. Não serão tantos como isso, porque a comunidade também não estamos a falar de milhões de pessoas. E até há ali famílias que são famílias consideradas extintas, quer dizer, há ali famílias que só estão no livro sob o ponto de vista histórico. Não há ninguém que chegue dessas famílias até o século XX ou XXI. Extinguiram-se, pronto, como acontece em toda a parte do mundo. Portanto, há toda uma perspectiva nova e, sobretudo, há também novas fontes que podem ser exploradas. Os arquivos estão muito mais bem trabalhados hoje, há muita mais possibilidade de explorar, sobretudo a nível da comunicação social.
A internet hoje é um mundo. Isso era uma questão que estava a lhe colocar. A internet trouxe alguma coisa de novo ao trabalho do genealogista, ou o facto de haver muita informação dispersa acaba por ser também, de certa forma, um obstáculo? Temos que saber gerir a informação que nos vem pela internet, porque hoje em dia eu às vezes recebo pessoas que me dizem: já foste ver a internet, está lá tudo, as famílias de Macau e tal, está lá tudo. Bom, o que está lá tudo foi o que eu escrevi. Quer dizer, foram ao meu livro, puseram na internet e espero que tenham posto corretamente ao menos, não é? Mas se não estiver correto, a verdade passa a ser o que está na internet e não o que está no meu livro. Eu chego a ter, às vezes, pessoas que discutem comigo porque viram na internet uma coisa e no meu livro está outra. E a tendência é acreditar na internet. Portanto, nós próprios, depois, quando consultamos os sites de outros, não é? Agora, não há dúvida nenhuma que a internet veio facilitar. Eu fiz este livro todo na base de cartas ainda. Há 17 anos escreviam-se cartas para o mundo inteiro. Eu meti no correio milhares de cartas e faxes, que é uma coisa que hoje já ninguém usa. Quando não era também telefonemas. No tempo em que os telefonemas se pagavam a um minuto, não havia Skype, não havia nada dessas coisas. Hoje em dia, eu estou nos Açores, estar nos Açores com um computador e com uma ligação à internet é estar no centro do mundo. Quer dizer, onde estiver o computador e a internet, eu estou no centro do mundo. Portanto, tenho uma facilidade hoje extraordinária de acesso a toda esta comunidade. Realmente, eu tenho uma larga experiência de genealogias, há mais de 40 anos, há quase 50 anos que mexo em genealogias, e não conheço uma comunidade tão dispersa como a comunidade macaense. Tão pequena e tão dispersa. A internet trouxe também mais possibilidades de contacto. Falava da questão das cartas. A obra é, como eu dizia há pouco, uma referência para a própria comunidade macaense. Há muita gente que o contacta para discutir aquilo que... Houve uma fase inicial, depois da publicação do livro, naturalmente, e nessa fase ainda foi à base das cartas. Eu recebi, depois da publicação do livro, dezenas e dezenas de cartas. Devo dizer uma coisa muito interessante, sobretudo dos países de língua inglesa, o livro teve um eco absolutamente extraordinário. Porque, repare uma coisa, nós aqui em Macau, eu próprio quando cheguei a Macau a primeira vez, a minha sensação, a minha ideia da comunidade macaense era as pessoas que viviam em Macau. E quando eu começo a fazer a investigação e começo a perceber que as pessoas que viviam em Macau tinham 2 irmãos em Hong Kong, e um desses irmãos já nem estava em Hong Kong, já estava em Xangai. E já estavam em Xangai desde 1860 ou 70. E só saem de lá em 1950, ou seja, tiveram 4 gerações em Xangai. Começa-se a ter uma percepção de que a comunidade, ainda no Oriente, já está muito dispersa. Mas essa comunidade perdeu completamente as suas raízes macaenses. Perdeu no sentido de eles sabem muito bem que são descendentes de macaenses, sabem muito bem que são portugueses, já não falarão português, os de Xangai e os de Hong Kong, e, sobretudo, por falta de informação escrita, já não sabem muito bem quem é neto de quem é que é primo de quem, são um pouco primos de toda a gente, mas não sabem bem como. E é exatamente essa gente que parte para os países de língua inglesa que vão encontrar neste livro uma âncora para lançarem de novo a âncora ao território macaense. Porque os que aqui viviam, os que aqui se mantiveram em Macau, nunca tiveram verdadeiramente esse problema. Continuaram presos ao seu território original, com as suas raízes, com as suas festas de família, falando português. Quer dizer, era mais fácil manterem viva a chama das suas origens, não é? Agora, a internet, como disse, hoje veio abrir horizontes inimagináveis, quer dizer, a consulta dos jornais que estão online, por exemplo, websites que a gente nem imagina que existem por este mundo e onde nós vamos encontrar informação, e que naquele tempo eu levava meses naquele tempo foi só há 17 anos. Não foi há 100 anos. Eu levava meses para encontrar uma resposta e hoje encontro a resposta às vezes em 10 segundos, não é? Portanto, estamos a falar de outro mundo. Este desenraizamento continua a criar problemas mesmo com as facilidades que a internet trouxe, porque estamos a falar de uma comunidade, dizia a certa altura numa entrevista que concedeu há 2 anos, que até na Nova Zelândia conseguimos encontrar macaenses e macaenses que se mantêm fiéis à origem portuguesa do nome, que não trocaram o C de cedilha por outra coisa qualquer. Este desenraizamento cria problemas a quem tem que fazer um trabalho o mais aprofundado possível? Eu verdadeiramente não tenho esse tipo de problemas. O meu problema é essencialmente o conseguir descobrir, primeiro que tudo, onde é que estão as fontes. E as fontes estão muito dispersas. A documentação está muito dispersa. Há muita coisa publicada sobre Macau.
A parte bibliográfica impressa, há imensa coisa. Em todas as coisas que se publicaram sobre Macau nos últimos 100 anos, nós encontramos pontinhas que interessam para um trabalho desta natureza. Portanto, é preciso, digamos, caçar às vezes à linha pequenas informações, juntar tudo para as coisas começarem a fazer sentido. Ligar isso com toda a informação documental que existe no arquivo histórico, no Leal Senado, nas igrejas, etc. Depois, na parte que se trata das gerações vivas, digamos assim, fico absolutamente nas mãos das pessoas me darem ou não me darem a informação. E darem ou não me darem a informação correta. Que, aliás, é um problema. Porque em livros desta natureza, mal o livro sai, há sempre alguém que folheia o livro e descobre, olha, há aqui um erro. Eu não nasci em agosto, eu nasci foi em setembro ou coisa assim do género. Eu não nasci a 14, nasci foi a 17. Não foi em 1945, foi em 1946. O que as pessoas esquecem é que todo esse tipo de informação recente não fui eu que a inventei. Essa informação foi-me fornecida por alguém. O que acontece é que a maioria das pessoas, e eu desafio qualquer uma das pessoas que nos estão a ouvir neste momento, faça um pequeno teste em casa. É perguntar a uma pessoa quando é que nasceram o pai, por exemplo, de família, quando é que nasceram os 4 filhos, quando é que nasceram os irmãos desse senhor e quando é que nasceram os sobrinhos. E a maior parte das pessoas diz que saberá. E depois dão datas erradas. Dão anos, dão dias, dão meses errados, dão até informações erradas sobre as próprias profissões. Porque a pessoa não é licenciada em Economia, afinal é licenciada em Gestão, não é licenciada em Românicas, afinal é licenciada em Germânicas, não é professor do Liceu, afinal é professor da escola primária, etc, etc. E é esse tipo de gestão, às vezes, da informação cotidiana, contemporânea, que é que pareceria a mais fácil, que é só telefonar a alguém e ela dá uma informação, e é, em certa medida, a parte mais difícil de gerir, para ter a certeza que ela sai com um mínimo de fiabilidade. Mas, enfim, faz parte dos riscos da profissão, não é? Como é que um açoriano, um terceirense, acabou em Macau fazer uma obra deste tamanho, uma obra deste vulto, uma obra deste género? Eu toda a minha vida trabalhei em genealogias, desde jovem do Liceu. Comecei a brincar, naturalmente, nesta matéria. E depois, ao longo da vida, fui desenvolvendo um trabalho sobre genealogias da Ilha Terceira. Foi um trabalho que já publiquei, entretanto, uma obra em 10 volumes, que saiu já depois de sair o livro de Macau. Saiu há 7 ou 8 anos, e que, no fundo, era o único trabalho que eu esperava vir a fazer na minha vida, dedicar-me a isso. Acontece por razões mais variadas, vim parar a Macau, e a razão é simples, eu vim para aqui para o Festival de Música de Macau, o Festival Internacional de Música de Macau, que era na altura dirigido, a direção artística do festival era o meu amigo Adriano Jordão, com quem eu fazia também um festival de música nos Açores. Ele dirigia a parte artística, eu dirigia a parte, digamos assim, administrativa, a organização do próprio festival. E ele sugeriu, então, ao governador de Macau que me convidasse também para vir cá, para continuar a mesma equipa aqui. E é assim que eu passo para Macau. Estive aqui 3 anos. Trouxe comigo os meus papéis dos Açores para tentar continuar a entreter-nos nas minhas horas vagas, nos fins de semana, a fazer investigação. Simplesmente o que acontece é que qualquer investigador precisa ter um arquivo ao lado, para o arquivo é que alimenta a sua investigação. A papelada que eu trouxe dos Açores, ao fim de 3 meses, já não tinha mais nada para fazer. E eu interroguei-me o que é que eu poderia fazer em Macau, nos tempos que me esperavam aqui, para ocupar o meu tempo. E por que não genealogias macaenses? Eu conhecia meia dúzia de famílias macaenses, os Sena Fernandes, os Nolascos da Silva, os Assunção, são os nomes que eu tinha no ouvido, que chegavam a Portugal, mas pouco mais do que isto. Praticamente eu parti do zero absoluto. Na altura falei com o padre Manuel Teixeira, que era uma figura, como bem sabe, de referência aqui em Macau. Já tinha algum trabalho feito nesta área também? Tinha muita coisa publicada sobre famílias aqui e ali dispersas, e eu falei com ele e disse, o que é que se poderia fazer? E ele diz, olha, faça aquilo que eu já não tenho forças para fazer, que é uma coisa global sobre as famílias de Macau, se acha que pode fazer isso. Bom, eu comecei a trabalhar, verdadeiramente devo dizer que comecei a trabalhar para ocupar o meu tempo. Só que quando cheguei ao fim dos 3 anos da minha comissão, apercebi-me que tinha uma pilha de papel desta altura e que ia regressar aos Açores com aquilo tudo atrás de mim. E agora, o que é que vou fazer com isto? Isto vai para lá, fica numa gaveta, um dia os meus netos fazem cigarros com isto, não é? E, portanto, aquilo podia-se perder. E é então que eu sugeri, pus o problema à Fundação Oriente, disse, olha, eu tenho isto aqui, isto já tem uma dimensão muito apreciável, praticamente já esgotei as fontes macaenses, mas apercebo-me que falta fazer tudo o resto, que é todo o Macau fora das fronteiras macaenses. E isto é impossível hoje fazer um... Nessa altura eu já tinha a consciência de que não se deveria fazer um estudo sobre famílias macaenses reduzindo às famílias que vivem dentro do território.
Porque as famílias estavam todas elas com um pé ou uma mão fora do território, onde quer que fosse. E, portanto, eu precisaria de voltar cá às vezes que fossem necessárias para trabalhar em Hong Kong, sobretudo trabalhar no consulado de Hong Kong, onde tem toda a documentação desde a fundação do consulado, onde estava toda a documentação do consulado de Xangai, que fechou em 1949, quando foram expulsos os estrangeiros da China, e toda essa documentação veio para Hong Kong, e precisaria ainda de acabar de consultar alguma documentação, e, sobretudo, precisava de fazer a volta das comunidades. Bom, e tive o maior apoio da Fundação Oriente nessa matéria, vim cá durante mais 4 ou 5 anos seguidos, percorri as comunidades todas no mundo todo, até a Austrália, Brasil, Canadá, América, etc. Bom, eu devo dizer que isto foi um trabalho, eu hoje olho para trás, até me custa a perceber como é que uma pessoa sozinha, e até posso contar uma pequena anedota aqui, anedota verdadeira, que tem uma certa graça. Estava eu na Califórnia, numa reunião na UMA, na União dos Macaenses da América, eles reuniram, eu ia a esses sítios, reuniam muita gente lá para a gente poder conversar, e eu levava, na altura não tinha computador portátil, é que tudo ia impresso, era uma pilha de papel desta altura, que eu levava num desses carrinhos do aeroporto, encadernada em volumes, eram sempre, normalmente 10, 12 volumes encadernados com cartolina. E eu chego à reunião, ponho aqueles livros todos em cima da mesa, a falar com as pessoas, começo a tomar notas, não sei o quê. Às tantas, um macaense da América, pergunta-me, mas quantas pessoas é a sua equipe? E eu fiz assim, levantei as duas mãos, e eles disseram, só 10 pessoas? Disse, não, 10 dedos. Eu faço sozinho. Sou um freelancer, o sozinho tem desvantagens, porque é realmente a dimensão da investigação quase que ultrapassa a capacidade de uma pessoa sozinha fazê-lo, mas por outro lado também tenho a gestão do meu tempo e do meu espaço e do meu ritmo, que em equipe não se consegue fazer, não é? Portanto, eu faço como quero, como gosto, o resultado está à vista e eu hoje tenho a perfeita consciência, sem falsas modéstias, que dei um contributo fundamental na hora certa, que foi exatamente antes de terminar o período português, para fixar uma determinada memória macaense. A partir daqui agora, toda a gente fala em identidade macaense, quem são os tios, os primos, os sobrinhos, etc., mas isso não estava escrito. Fala-se em identidade macaense, ainda assim é um conceito muito difícil de definir. Como víamos há pouco, para além de ser uma comunidade com história, é uma comunidade desenraizada, espalhada pelo mundo, mas é uma comunidade que também tem na sua própria gênese não apenas o paradigma do português e do chinês, mas uma série de outras comunidades. É fácil falar de uma identidade em comum quando há todas estas características que se misturam numa espécie de melting pot que constitui historicamente e atualmente a sociedade macaense? É um verdadeiro melting pot, o macaense. Eu, de vez em quando, perguntam-me como é que eu definiria o macaense. Eu tenho uma certa dificuldade, até porque vejo que há muitas definições de macaense. No fundo, cada pessoa tem uma ideia do macaense. Mas se eu quiser encontrar, não é proibido tentar encontrar uma definição, não é? Que talvez não seja a melhor. O macaense é normalmente, o produto de um cruzamento entre um que chega. Portanto, estamos a falar de um território que era originalmente exclusivamente povoado por chineses. E de repente chega um português. Bom, o primeiro português que se cruza com o primeiro chinês é o macaense. Bom, que até pode-se ir embora no dia seguinte e regressa a Portugal. É um macaense, digamos assim, que não se consolidou. Regressa a Portugal, leva consigo sangue chinês, que depois é integrado na sociedade portuguesa para onde ele regressou, não é? Isso pode acontecer e certamente que aconteceu ao longo dos tempos. O macaense é alguém que vem e que fica. Cruza-se, estabelece-se, até pode acontecer, e eu conheço pelo menos uma família das 400 e tal famílias de lá, que estudei nessa obra, conheço pelo menos uma família que esteve aqui 4 gerações e que nunca se cruzou com ninguém que não fosse português, digamos, português puro. Porquê? Porque calhou vir sempre alguém de Portugal, é o alferes que chega aqui solteiro, é o juiz que vai trabalhar para o tribunal, é o jovem soldado que também vem fazer a tropa e que depois fica cá, e quer dizer, essa família calhou sempre casar com alguém que veio de Portugal. E quando finalmente saem daqui e vão para os Estados Unidos, eles não têm uma gota de sangue que não seja sangue português. No entanto, são tão macaenses como qualquer outro. São macaenses pelo direito do território, não é? Não é só o direito do sangue, é também o direito do território. E esses consideram-se como tal. Mas isso não é o macaense típico. O macaense típico é uma mistura
entre o chinês, o português, o japonês, o malaio, o filipino, o alemão, o francês, o italiano, o inglês, até da Dalmácia, da atual Jugoslávia, os Salatvich, os Salatvich, os Ivanovic, não sei mais quê, são famílias que hoje nomes já não dizem muito às pessoas de Macau, porque são pessoas que passaram depois relativamente cedo para Hong Kong e de Hong Kong passaram para Xangai. Mas, quer dizer, todos eles fazem parte deste melting pot original. Depois, as famílias chinesas que se convertem. Há famílias chinesas que se convertem e que, segundo o critério da época, que aliás era comum nas terras de missão, digamos assim, quer em Macau, quer na Índia, quer em Timor, por exemplo, ao converterem-se, o padre dava-lhes um nome português. Fazia parte das... Hoje em dia, qualquer pessoa converte-se e continua com o seu próprio nome, quer dizer, mas naquela altura tinha que haver um corte com o seu passado de pagão, que era a expressão usada, ou gentio. E então a pessoa convertia-se e tinha um nome. E essa pessoa convertida, com um nome português, passava a católico, integrava-se da sociedade católica macaense, passava a vestir-se como um europeu, com chapéu alto, chapéu de coco, sobrecasaca, etc. Ia às cerimónias religiosas na Sé, tinha nome português, tinha cultura portuguesa, não tinha ainda sangue português. É o contrário. Este não tem sangue português, só tem sangue chinês, mas tem cultura portuguesa e identifica-se com o território de Macau. Também é um macaense. Bom, é a soma disto tudo que são os macaenses. Agora, claro que o macaense era uma sociedade muito pequenina, permanentemente alimentada com inputs exteriores. De vez em quando chegava alguém que se cruzava com essa sociedade para... Não é propriamente para renovar o sangue, é para refrescar o sangue. Entrava mais sangue, entrava mais gente. A partir do momento em que, a seguir ao 25 de abril de 74, deixou de haver em Macau uma guarnição militar que era alentada, com muitos soldados, muitos sargentos, muitos oficiais, tudo gente jovem que chegava aqui, que grande parte deles acabava por ficar por cá, depois passavam à vida civil, estabeleciam-se, ou como professores, como comerciantes, etc., casavam cá, alimentavam a tal sociedade macaense. Esta cisão de que fala a partir de 74 colocou, tirou de certa forma algum vigor à comunidade, colocou a comunidade em risco? Eu acho que diminuiu a capacidade de renovação e de crescimento da própria sociedade macaense. Percebe? Portanto, a partir de 74, praticamente há um corte muito grande, e sente-se isso perfeitamente nas genealogias. Bom, e o que é que acontece? E depois começam a sair. Entre 74 e 99 há muita gente que sai. Muita gente que sai. Saem para Portugal, saem para o estrangeiro. Bom, e depois chegam a Portugal, o macaense chega a Lisboa, chega a Portugal, inscreve-se na Casa de Macau, frequenta a Casa de Macau, vai aos chás gordos, come a comida macaense, mantém essa chama acesa. Os filhos deles vão casar com gente de Lisboa, do Porto, do Algarve, e às tantas estão a ligar-se a outra qualquer comunidade. Há uma dissipação, portanto. Porque há comunidades outras pelo mundo, há milhares de comunidades no mundo, e a pessoa pode deixar de pertencer a uma e pertencer a outra. Eu tenho sangue irlandês, o meu bisavô era irlandês puro, a minha avó já era terceirense, já era açoriana. Eu hoje só sou irlandês em teoria, quer dizer, não há nada que me ligue à Irlanda. Isso pode vir a acontecer com as comunidades macaenses que saíram daqui, percebe? Apesar do esforço que a gente sente da parte de todos eles para manterem essa chama acesa. Essa é uma questão que gostava de lhe colocar. O esforço passa, sobretudo, por 3 ou 4 nuances, que são 3 ou 4 nuances culturais, de uma originalidade específica cá de Macau. O patuá, por exemplo, que está em risco de desaparecer não só em Macau, mas nas próprias comunidades da diáspora. A gastronomia, alguns traços culturais, como mencionava, o chá gordo, uma certa ideia de união familiar também. Isto é suficiente para manter a comunidade viva, para manter a comunidade à tona de águas? Eu acho que há um elemento, que para mim parece o mais importante de todos, que é a preservação do nome. Enquanto uma família se chamar Sena Fernandes, por exemplo, que é um nome bem conhecido aqui em Macau, ou Nolasco, Nolasco da Silva, que era o nome que eles normalmente usavam, a escola Pedro Nolasco da Silva, como aqui bem conhecia. Enquanto é preciso que se mantenha o nome da varonia, ou seja, se um casal só tem filhas, essas filhas chegam a Lisboa, ou chegam à América, ou chegam não sei aonde, casam com o Sr. Johnson, e os filhos, então nesses países de língua inglesa em que os filhos não usam os nomes das mães, numa única geração, num único casamento fora da comunidade, o nome macaense desaparece.
Em Portugal ainda pode manter-se, porque em Portugal há a tendência para os filhos terem sempre o nome da mãe e o nome do pai. E, portanto, até se pode manter o nome da mãe. Os países de língua inglesa são implacáveis. O nome da mãe desaparece imediatamente. A própria mulher, quando casa, passa a ser a Mrs. Fulana de Tal, Mrs. Johnson, e o seu nome de solteira desaparece. Ao desaparecer o nome, desaparece boa parte da raiz que o prendia à árvore. Não é? Agora, eles podem, eu vejo aqui, que é muito interessante, senhoras macaenses aqui, casadas, por exemplo, com cidadãos americanos, cidadãos australianos, que vêm com elas e que são, às vezes, eles estão ou mais entusiastas do que as mulheres, os maridos, neste reencontro com Macau. Porque eles também sentem que há ali uma força do lado delas, no caso das senhoras, que eles podem ajudar a preservar. Mas isto é evidente, como tudo na vida, quer dizer, um historiador olha para trás e vê que nos últimos 1000 anos há comunidades que foram importantíssimas e que, pura e simplesmente, foram absorvidas pela própria história, pelos acontecimentos da história, quer dizer, são as guerras que a destroem, são as outras comunidades mais absorventes que as absorvem, quer dizer, há imensas razões e, portanto, eu não estarei cá para ver, e bem bom, porque será sempre um momento que a gente pensa que é triste, mas, afinal de tudo, penso que nem sequer será triste, porque, verdadeiramente, a comunidade macaense teve um momento histórico. Esse momento histórico durou séculos. Esse momento histórico, agora há outra comunidade que está aqui a surgir. Está aqui a surgir em Macau uma outra comunidade. São os macaenses, não são bem esses macaenses, é outro tipo de macaenses. É toda esta gente que nasce em Macau. Portanto, é outro tempo, é outra vida, é outro futuro, não é? Vamos ver o que é que dá o futuro. Doutor, uma última questão. A comunidade macaense, tal como a aceitamos, ainda sem que a saibamos identificar de uma forma conceptualmente rigorosa, passa a expressão, nesta Macau moderna, nesta Macau transfigurada, tem capacidade para subsistir. Se daqui a 100 anos olharmos para Macau, ainda encontraremos sangue português no território, ou acredita que não? Não, o sangue português... Vamos lá ver uma coisa. Qualquer um de nós tem 4 avós, 8 bisavós, 16 trisavós. Em 16 trisavós, eu posso ter 16, estamos ao nível de trisavô, não é? Há muita gente que conheceu os bisavós. Há muita gente que conhece os bisavós. Os trisavós são só os pais dos bisavós, não sequer é muito longe. São 16. Esses 16, um pode ser francês, o outro alemão, o outro russo, o outro chinês, o outro português, etc. E a gente só escolhe, e a gente, no entanto, a gente não diz que somos aquilo tudo. Eu sou a soma daquilo tudo. Mas como identidade eu não digo eu sou chinês, francês, americano, inglês, russo e português. Ninguém diz isso. A pessoa opta, por uma razão qualquer, às vezes meio misteriosa, opta por uma das linhas, que é aquela que mais lhe toca. Porque foi uma bisavó que ficou viva até mais tarde e que transmitiu essa mensagem aos bisnetos, não é? É a comida que se faz lá em casa que ainda tem o sabor, um sabor qualquer de origem. Vejam com os indianos, por exemplo. O caril, a força que o caril tem na vida. Qualquer pessoa que tenha uma gotazinha de sangue indiano gosta de caril. E enquanto naquela família se comer caril, há uma ligação à Índia, mesmo que já não haja nome, mesmo que já não haja cor, mesmo que já não haja a língua, nada. Mas continua a haver o caril a ligá-los às raízes. Aqui pode ser o nome, pode ser a comida, pode ser falar-se em chá gordo, pode ser falar-se nessas outras coisas todas deliciosas que eles têm na sua culinária, mas a prazo há qualquer coisa que vai morrer. Portanto, a prazo, isso fatalmente... Porque, repare, estamos a falar de uma comunidade de Macau, hoje tem meio milhão de pessoas. Daqui a 20 anos pode ter 1 milhão, não é? Quantos macaenses é que haverá daqui a 20 anos em Macau? E se falarmos daqui a 100 anos? Não há ninguém. Foram todos naturalmente absorvidos. Pode haver alguém que se chame, tenha um desses nomes tipicamente macaenses. Mas repare que se durante as próximas gerações só houver casamentos exclusivamente com chineses, cá, como vai acontecer em Portugal, em que só há casamentos exclusivamente com portugueses, os vestígios, digamos assim, da comunidade macaense que se manifestam nas mais diversas coisas, esses vestígios são completamente diluídos. E, portanto, fatalmente vai haver um dia em que a gente vai dizer onde é que está a comunidade macaense. Acho eu que está nos livros de culinária, e nessa altura já é só nos livros, e estará também nas famílias macaenses. E talvez na segunda edição. Obrigadíssimo, doutor. Muito obrigado. Agradeço uma vez mais o facto de ter aceito este convite que lhe foi dirigido pelo TDM. Quanto a si que nos acompanhou a partir de casa, o nosso muito obrigado pela sua preferência. O TDM Entrevista regressa como habitualmente na próxima terça-feira, com um novo tema e um novo convidado.